É com muita alegria que adentramos ao teu lar mais uma vez para apresentar o programa Uma Nova Dimensão. Uma nova dimensão é a bênção de Deus entrando no teu lar. E nesta manhã nós temos para levar na tua casa o melhor de Deus. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma oração no final dessa programação e tem muito mais. Tem uma mensagem poderosa para impactar o teu coração, além do que hinos maravilhosos, louvores, adoração. Você vai hoje usufruir do melhor que Deus tem para você. Olha, não desligue o teu receptor, fique conosco. Uma nova dimensão é uma chuva de bênçãos no teu lar. Deus te abençoe. Bom dia! Hoje é segunda-feira. Como é bom começar mais uma semana com você. Talvez você esteja aí desanimadinho, porque a segunda-feira não começou muito bem, o fim de semana já foi ruim, né? Mas hoje a primeira música do programa é uma canção muito conhecida entre os evangélicos. O título é Adorarei e o negócio é adorar. É sobre adoração que eu quero falar um pouquinho com você hoje aqui. Quando nós adoramos a Jesus, nós lembramos quem Ele é e do seu amor incondicional por nós. E isso vai além de todos os nossos problemas, porque Ele é maior do que todos eles. E devemos adorá-lo mesmo nos momentos mais difíceis. Sabe por quê? Porque adorá-lo nas dificuldades nos ajuda a manter o foco nele. Mantendo o nosso foco nele, nós mudamos a nossa perspectiva. Em vez de nos concentrarmos apenas nos nossos problemas, nós os direcionamos e direcionamos a nossa atenção para a grandeza de Deus que pode resolver todos eles. Essa mudança de perspectiva nos capacita a enfrentar as dificuldades com coragem, determinação, sabendo que nós temos um Deus que está ao nosso lado. Então, por que não adorá-lo? E nós vamos fazer isso juntos agora com elas, grandes adoradoras, Estela Laura, Kellen Bianca, Valesca Maíssa e Natália Braga. As quatro vêm cantando junto, Adorarei. Vamos adorar, não existe melhor maneira de começar nossa semana. Tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza de tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me
me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, eu te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. O De Mulher para Mulher vai entrar no ar agora com mais uma conversa conosco, mulheres, sobre questões que afetam diretamente a nós. E aqui nós falamos sobre identidade, relacionamentos, maternidade, carreira, superação, sempre com base nos princípios cristãos e no amor de Deus, por que não falar, né? Hoje é a Samara Massanaro que fala com a gente. E sabe o tema qual é? Não atrase sua vida. Vamos assistir e ver o que vem por aí. Olá, minha amiga que me ouve nessa manhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia.
Como você está? Um bom dia para você e a sua família. É um prazer imenso estar contigo aqui mais uma vez, começando mais um De Mulher para Mulher, aqui no programa Uma Nova Dimensão. Muito obrigada por poder mais uma vez entrar aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver. Eu gostaria de conversar com você sobre atrasos, na realidade sobre como não atrasar a sua vida. Nessa manhã eu lhe convido a parar tudo o que você estiver fazendo por um instante e juntos termos um tempinho, tomarmos um café com o Senhor. Minha amiga, meu amigo, elimine agora todas as suas distrações, abra o seu coração e fique comigo. Em um café de fato com Jesus, o que você realmente falaria para o Mestre? O Senhor nos convida diariamente. Ele quer esse tempo conosco. O que fazemos dessas oportunidades? Infelizmente, muitas vezes, encaramos essas oportunidades como perda de tempo. Parar, é tão difícil parar, não é mesmo? Parar a nossa rotina, as nossas obrigações, aquietar o coração e simplesmente ouvir o Senhor. Infelizmente, a falta deste tempo com Ele tem atrasado as nossas vidas, as nossas histórias. Em primeiro lugar, precisamos saber quais são esses momentos que nós precisamos receber a direção dos céus para as nossas vidas e saber que nesses momentos os desenhos de Deus para nós são entregues, os seus desígnios, as suas promessas, são nestes momentos que diuturnamente entregamos o controle de fato das nossas vidas para Ele, que damos conhecimento a Ele do que está no mais íntimo das nossas almas, sabe? Aquelas orações secretas, pedidos íntimos demais, são nestes momentos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Talvez nos dias de desespero, talvez dias que você esteja passando hoje, parar para ter esses encontros com o Senhor, muitas vezes é o que nos resta. São os joelhos dobrados, não é mesmo? Alguns de nós já estão habituados à rendição, ao reconhecimento da soberania de Deus, a estar de joelhos. Mas são as circunstâncias desafiadoras que, de fato, nos levam ao quarto, à busca de respostas. Aonde está o Senhor? Você talvez já tenha se perguntado. Quais são os sinais da sua presença? Como podemos discernir as respostas de Deus para as nossas vidas? Quantas orações, súplicas, quantas lágrimas. Buscamos sentido, buscamos consolos. E minha amiga, sabe, não deveria ser dessa forma. O que pensamos, nossa imagem, nossa perspectiva e expectativa refletirão o que esperamos do Senhor. E talvez essas expectativas equivocadas de buscá-lo somente na dor, na necessidade, na privação, podem nos levar à frustração, à decepção, entre tantas outras coisas. Assim, em segundo lugar, é a dependência do Senhor que nos garantirá uma vida sem atrasos. Deixar de buscá-lo somente nos momentos de dor, de escassez, das contingências da vida. Nutrir, manter um relacionamento diário com o Mestre evitará os atrasos na sua história. Em Provérbios 16:1, aprendemos com Salomão: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Não podemos criar planos, metas, expectativas, até podemos, mas temos que ter a convicção de que a nossa resposta é do Senhor. Há um Deus perfeito que tem respostas perfeitas para as nossas vidas. O grande problema é que gastamos pouco tempo com o Senhor e que, de fato, desejamos é que, na realidade, a resposta dele, a resposta do Senhor, seja o reflexo dos nossos desejos e vontades, das nossas verdades. Escute bem,
todas as vezes que fazemos sozinhas, atrasamos as nossas vidas. A falta de contentamento, escute, minha amiga, pode nos levar a tomar decisões erradas, atrasar as nossas vidas. Não são as coisas, não são os nossos projetos, não são os nossos bens, é a vontade de Deus para a nossa vida que devemos perseguir diariamente. No leme dos nossos barquinhos, é o Senhor quem deve estar a pilotar. Se não for Ele, se for a força dos nossos braços, estaremos certamente fadados a conduzir as nossas vidas por caminhos que o Senhor não preparou para nós. E, consequentemente, estaremos entregues ao atraso, ao retrocesso na nossa caminhada. Em Jeremias 29:11, temos uma das mais belas declarações de amor do Senhor por nós. Ele nos diz nessa manhã: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É um ato de amor do Senhor operar e realizar os seus planos em nossas vidas, sempre para o nosso bem. Quando Jesus chama os seus discípulos, quando Ele me chama, quando Ele lhe chama nessa manhã, Ele sabe que o que Ele tem para nós é muito melhor do que o que nós planejamos, do que o que nós desejamos. O Senhor lhe convida a deixar de lado os seus planos e a viver os planos dele para você, que certamente são melhores. Creia, minha amiga, acredite, apodere-se dessas verdades. Prossiga, mulher, tenha um tempo com o Pai, dedique-se tempo a Ele. Os planos de paz que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para os seus te surpreenderão. Que o Senhor te encha de coragem, de força, de convicção e fé naquilo para que Ele te chamou. Um grande beijo, Deus te abençoe, até a próxima. Se você assistiu o início do programa, você deve lembrar que eu falei sobre adorar a Deus em meio das adversidades. A presença do Espírito Santo, ela se manifesta em nossos corações quando nós nos rendemos em adoração a Jesus. Aí a gente sente a sua paz, que excede todo o entendimento humano, e a gente começa a experimentar a alegria também, aquela alegria que vem dele, de mais ninguém. Isso se chama gozo. A adoração nos permite entregar nossos fardos a Jesus e descansar em sua graça e no seu poder. E é sobre isso que diz essa canção que você vai assistir agora comigo, com Vitória Souza. Você vai assistir e com certeza vai levar o seu pensamento até Deus. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero conta pra ninguém. As coisas que eu só conto pra ti. E quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar.
e passa um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, dos meus confrontos que só Tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, dos meus confrontos que só Tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. É que a Tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a Tua presença me faz, no deserto estar, ficar em paz. É que a Tua presença me faz, na tempestade, ficar em paz. É que a Tua presença me faz, em qualquer momento, ficar em paz. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está,
contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que vai ficar. A Bíblia diz que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro em dias de angústia. A adoração a Jesus também nos leva a reconhecer a sua fidelidade e o seu cuidado em nossas vidas. Isso nos traz esperança, nos encoraja a continuar confiando nele, mesmo quando tudo parece difícil e incerto. E é sobre isso que o pastor Jonatas Martiniano fala com a gente na mensagem pastoral de hoje. O tema da mensagem é Refúgio na Adversidade. Vamos assistir? Meus amados irmãos, abra o Salmo de número 46. Salmos de número 46. Amados, este salmo na sua epígrafe diz: a fé perfeita em Deus. Este salmo, amados, o que talvez alguns estudiosos sabem, este salmo ele foi escrito no momento em que Senaqueribe, uma vez já tendo invadido Jerusalém, reino do norte, resolve então invadir o reino do sul, aonde Ezequias reinava, e a palavra do Senhor vai mostrar. E nesse momento, Senaqueribe resolve ir com todo o seu exército contra Israel. E uma vez que ele já havia dado provas do seu poder, dominando outras nações, ele agora invade numa incursão, e ele resolve, depois de ter enviado espias em Judá, e vendo que Judá, ao entorno, tinha fontes. Quando nós olhamos a palavra de Deus, 2 Crônicas, nós vamos ver que o rei, percebendo que Senaqueribe estava se movimentando para tentar fazer um cerco a Judá, a Bíblia vai dizer que o rei se antecedeu e resolve tapar ele mesmo as fontes. E ele mesmo declara na sua palavra: porque viria ele e acharia fontes, uma vez que a estratégia de guerra era essa. Uma vez que os muros muitas vezes se tornavam intransponíveis, a estratégia de guerra deles era: vamos cercar a cidade. E uma vez que não há água e não há comida, nós mataremos eles por inanição. Porém, o que Senaqueribe não sabia é que o Deus de Judá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele estava dentro daquela cidade. E a palavra do Senhor vai nos mostrar, amados, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 36, Senaqueribe cerca Judá. A Bíblia vai dar um número de 185 mil soldados, porém, segundo alguns estudiosos, vão dizer que eram mais de 200 mil soldados, e cercam a cidade. E a ideia era: vamos destruí-los, e eles não terão a capacidade, uma vez que Senaqueribe era o homem mais perverso, haja visto que já tinha destruído outras nações ao entorno. Historiadores vão dizer, e arqueólogos, que acharam uma tábua de argila escrita, por certo pelo próprio, dizendo: cerquei a Isaías, cerquei a Judá, e estão como um pássaro dentro da gaiola. Isso foi achado por arqueólogos numa tábua de argila enterrada no Mar Morto.
o que vaticina o que a palavra de Deus já estava mostrando nos seus escritos. A Bíblia então vai nos mostrar que quando Senaqueribe ele cerca Judá, Ezequias manda chamar Isaías, porque ele estava temeroso o que iria acontecer. A Bíblia vai dizer que Isaías então vai dizer ao rei, no capítulo 36 nós observamos, 37 melhor dizendo, Isaías então vai dizer: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma única flecha, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará sequer uma rampa contra ela. Observe, amados, que Deus estava com o povo, mesmo o povo sendo em menor número, mesmo eles estando cercados. O que muitos não sabiam é que Deus estava dando a estratégia para o rei. E a Bíblia vai dizer que no momento em que Ezequias manda tapar as fontes, ele forma um arqueduto nas águas, porque alguém pode ler o Salmo 46 e achar que o escritor errou, porque ele estava dizendo aqui: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. É que na verdade o rio se tornou, porque uma vez que as águas das fontes foram tapadas, ele canaliza as águas. E no momento em que eles canalizam essa água, Senaqueribe chega e olha e diz: não tem água aqui, os nossos espias estavam errados. Só que quando eles chegam, as fontes estão tapadas. Porém, o que Senaqueribe não sabia é que por dentro corria águas, e essas águas davam agora no tanque de Siloé, o mesmo tanque em que Jesus certa feita olha para um homem, faz o lodo, coloca nas vistas e diz para ele: vai e se lava no tanque de Siloé. Observe, amados, que no momento em que Senaqueribe cerca, não havia estratégias para o rei fugir do cerco, estava totalmente à mercê de Deus, ele estava agora totalmente na dependência de Deus. Porém o Salmo 46 vai dar conta, e isso aqui que eu acho interessante, é que o Salmo 46 ele não será escrito depois, ele será escrito durante o cerco. Ele vai ser escrito no momento em que Israel está cercado. Essa música é composta, porque o salmo trata-se de uma canção que deve ser cantada. Há muitos crentes que esperam a vitória para depois cantar. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei qual é a circunstância, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus vai colocar um hino novo nos teus lábios. Deus vai colocar um novo cântico na tua boca, porque o Espírito do Senhor, Ele é aquele que está aqui nesta noite, está enchendo esse lugar mais uma vez, e Ele tem um hino novo para colocar nos teus lábios, ainda que você não esteja vendo uma saída, mas Deus tem. Interessante, porque o Salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. É muito interessante esse salmo, porque ele começa dizendo que o refúgio deles é o Senhor. Eles declaram dizendo: Deus é o nosso refúgio. Interessante, porque no salmo, no mesmo salmo, no começo tem: Deus é o nosso refúgio. No meio do salmo também diz no verso 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a Bíblia vai dizer que no final
também está escrito: Deus é o nosso refúgio. Então percebemos uma linha espinhal aqui. Deus é o refúgio no começo, Deus é o refúgio no meio e Deus é o refúgio no final. O que eu vim te dizer aqui nesta noite, debaixo da autoridade de Deus, é que no começo da tua batalha, Deus é o teu refúgio. No meio da tua guerra, Deus é o teu refúgio, e no final Ele permanecerá sendo o teu refúgio, porque fiel é aquele que começou, o qual também o fará. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai mostrar ainda, amados, que no momento em que Isaías profetiza, dizendo ao rei que Senaqueribe nem sequer teria a condição de lançar uma única flecha. Para muitos poderia ser uma loucura, como pode 185 mil homens cercando uma cidade altamente dotado de armas, dotado daquilo que havia de mais forte, sem falar no pavor que Senaqueribe causava. Alguns historiadores dizem que alguns reis que Senaqueribe dominou, quando ele chegava, ele cercava muitos reis, até a história dá conta disso, que alguns reis nem sequer ousavam lutar contra eles, já se entregavam só pelas ameaças que ele fazia. E ele era tão cruel que a história diz que quando ele pegava, ele dominava, e depois dele destruir todo o exército, ele pegava a família do rei, ele amarrava o rei e ele exterminava a família ou seja, começando dos filhos até a esposa, e por fim ele vazava os olhos do rei, para que este entendesse que não haveria ninguém semelhante a Senaqueribe. Senaqueribe agora, ele cerca Judá pensando: não há ninguém que possa contra mim, não há ninguém que possa contra o meu Deus, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. O que ele não sabia é que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ele estava lá em Judá, ele estava lá com o profeta Isaías. Isaías agora se levanta, quem sabe até meio com medo, porque o rei praticamente chega para ele e diz: ei, qual é a palavra de Deus? O que é que Deus tem a dizer a respeito dessa situação? Imagina agora o profeta levantar agora diante do rei e dizer: não se preocupa, porque Senaqueribe não vai conseguir nem sequer dar uma flecha contra nós. Parece uma loucura, mas diga para o seu irmão, só para mim não perder o costume, diga para o seu irmão: não se preocupa, maior é aquele que está com você do que aqueles que estão contra você. A Bíblia, amados, vai nos mostrar aqui que Isaías diz para ele, para o rei: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha, nem comparecerá perante ela com escudos. O que Deus estava dizendo? Ele vai, ainda que ele tente atacar, não conseguirá, e mesmo os escudos não serão capazes de defendê-lo. Mais ou menos é isso que Deus está dizendo. Ou seja, Deus sabe aonde atingir o teu inimigo sem que ele tenha escapatória. E eu vim nesta noite, debaixo da autoridade de Deus, profetizar sobre a tua vida, que contra você não vale encantamento, não vale exército do inimigo, por mais forte que ele seja. O teu Deus, ele está aqui nessa noite, e ele levanta a sua mão em teu favor, e quanto mais você adorar, mais ele se levanta no trono para te dar vitória nesta noite. Porquanto, pelo caminho que ele veio, olha o que Deus está dizendo, pelo mesmo ele retornará,
e não adentrará esta cidade, diz o Senhor, porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. O que Deus está dizendo? Davi já não era mais rei aqui nessa época. Só que o que é que Deus está falando no meio desta profecia? Deus estava dizendo: ei, aquilo que eu falei lá atrás ainda está de pé. A fidelidade de Deus, amado, não altera-se com o tempo. Eu vou repetir: a fidelidade de Deus não se altera com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais Deus permanece fiel, porque fiel é o que prometeu, o qual também o fará, diz o Senhor. Davi nem estava mais lá, nem os seus descendentes, mas a palavra de Deus ainda estava de pé, ainda estava diante dele, como se ele tivesse falado desde a primeira vez. Aqueles homens nem se lembravam mais de Davi, estavam mais preocupados com o exército, estavam mais preocupados com as ameaças, mas Deus estava dizendo: ei, a minha promessa ainda está de pé. Eu não sei quantas promessas você tem que ainda você não recebeu, mas uma coisa eu te garanto: o teu Deus ainda está de pé, o teu Deus ainda está de pé, e Ele permanecerá com a sua promessa, enquanto ela não for cumprida, Ele ainda manterá de pé. Então, olha o que diz o versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios. Preste atenção, um anjo golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, retornou e habitou em Nínive. E aconteceu, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o golpearam com a espada e escaparam em direção à terra armênia. E seu filho Esaradom reinou em seu lugar. Eu gostaria que você perguntasse para alguém que está do seu lado: quem você veio adorar aqui nessa noite? A quem nós viemos adorar aqui nessa noite? Preste atenção. Eu queria que você imaginasse a cena de uma cidade cercada, 185.000 soldados ao entorno. Porém, o tempo foi passando e eles pensaram que eles iriam se entregar, mas Judá não se entregou. Por quê? Porque enquanto o exército de fora estava pensando que eles não tinham água, a água estava correndo. Está aqui o Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que é isso? Tem gente que só te conhece por fora, mas não sabe quem é que está dentro de você. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, rios de água viva fluirão no seu interior. Alguém pode olhar para você e pensar: ele está cercado, não tem vida, não vai escapar, não vai ter saída. Mas há um rio brotando dentro de você nessa noite. Alguém não sabe, mas existe uma canalização, um arqueduto que desce do trono da graça direto para o teu coração, e ele está te alegrando nessa noite com o fluir do Espírito. E nesta noite, por mais que esteja difícil a tua situação, Deus está dizendo assim: adore, adore, confie, porque o Salmo 46 é um salmo de uma fé inabalável, de alguém que está dizendo: ainda que os montes venham se mover, ainda que eles venham ser transportados para o meio dos mares. Sabe o que é isso, amado? Não existe mais nada tenro do que uma montanha.
Um raio é capaz de derrubar uma árvore. Um raio é capaz de destruir uma árvore, mas eu nunca vi um raio capaz de destruir uma montanha ou mover sequer uma montanha. Sabe por quê? Porque a montanha é algo firme, mas o salmista aqui está dizendo: ainda que os montes se transportem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, todavia Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Ele está no meio dela e ela não será abalada. Eu quero dizer o seguinte: destes 11 versos, 10 versos é o salmista que está cantando, é o salmista que debaixo da unção do Espírito ele está compondo, ele está vendo a situação, mas Deus está dizendo: eu vou dar vitória, não se preocupa, nesta peleja vocês não vão pelejar, é o Senhor quem vai pelejar por vocês. Deus está dizendo: eu vou tomar a tua peleja, você não tem como guerrear, mas não se preocupa, nesta peleja o teu inimigo não vai conseguir te acertar, nesta peleja ele pode vir com escudo, mas mesmo assim eu sei aonde atingi-lo. E numa noite só, 185 mil, numa noite, quando eles acordam, Senaqueribe agora está voltando, porque a promessa de Deus era essa: pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Imagine agora Senaqueribe vindo confiado que tudo ia dar certo para ele. O teu inimigo apostou que tudo ia dar certo para ele, só que o que ele não sabe é que Deus, ele veio para desfazer as obras do inimigo, e hoje está sendo desfeito algo na tua vida. Você que está me acompanhando nesta internet, nesse culto online, Deus está dizendo: eu estou entrando na tua casa, eu estou entrando no teu trabalho, eu estou revogando sentenças. Ei, o inimigo está achando que vai destruir, mas não vai não, porque Deus está entrando com provisão e providência, e Ele está aí dizendo para você: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. 10 versos é o salmista que está cantando, mas tem um único verso, que é nesse momento aqui, em que o salmista se cala, porque ele está olhando, e quando eles acordam pela manhã, não tem guerra, não tem carro, não tem flecha, não tem escudo, não tem nada. Aí o salmista acorda pela manhã e diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, um anjo destruiu tudo, e ele diz assim: Ele queima os carros no fogo. Aí o Senhor levanta a sua voz. O único verso em que é Deus que está falando é no verso de número 10. Deus agora levanta no meio do povo, olha para eles e diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os povos, serei exaltado na terra. Depois que Deus fala, só tem uma coisa que nós podemos cantar: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só tem uma coisa que você vai poder dizer depois da vitória que Deus está te dando: o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Deus abençoe em nome de Jesus. Você viu só? Por mais difícil que seja a situação, adorar a Jesus é uma fonte de força, é a solução. É um lembrete de que Ele é maior do que qualquer desafio que enfrentarmos e que nós podemos confiar nele plenamente. Bem, nós já estamos aí caminhando para o encerramento do programa, mas antes você vai assistir Canção e Louvor, cantando a linda canção Quando Eu Oro. E em seguida
o pastor Paulo ora abençoando a sua vida, encerrando o programa de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero desejar bênção sobre o seu dia. Que você tenha um ótimo dia adorando a Jesus. Até amanhã. Pra sentir de perto a tua presença, não posso me distanciar. Quando o véu do templo rasgou-se ao meio, deu-me a chance de me aproximar. E apesar de falho, contigo falar e ser teu amigo, segredos contar, ter o privilégio de te adorar, tudo isso quando me ponho a orar. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma. Tenha calma, se eu tenho Deus, não há o que temer. Nem sempre em palavras consigo expressar o que minha alma quer contar. Outras vezes falo pra desabafar, mas o melhor mesmo é te adorar. Pois é te exaltando que percebo então que não há motivos pra preocupação. Nada me separa do teu grande amor.
agora que você já desfrutou desse lindo programa, aí as pessoas dizem assim, quando você fala lindo, você é suspeito. Não, eu não sou suspeito, porque tudo que eu ouço é que esse programa é uma bênção, e bênção sempre será lindo para as nossas vidas. E com a certeza de que Deus falou com você, com a certeza de que a bênção entrou no teu lar, com a certeza de que você vai ter um dia de vitórias, um dia de bênçãos. Esse é o momento que você esperava quando eu vou orar por você, antes de encerrar esse programa. Então feche os seus olhos, curve a tua cabeça, para onde você estiver, você que está aí no hospital, ou está mesmo aí na cadeia, eu vou orar por você e por sua família. Pai, em nome de Jesus, nós adentramos a esses lares e como profeta aqui na terra, eu quero profetizar bênção na vida daquele que está encarcerado, a bênção de saúde para aquele que está enfermo, a bênção de vitória para aquele que está numa grande batalha, a bênção que traz a cura, que o Senhor Jesus venha nesse momento ministrar cura para que essas pessoas debilitadas sejam arrancadas dos hospitais, dos leitos de enfermidade, e que a tua paz entre em cada família e que cada um que está assistindo esse programa sinta o toque forte do teu Espírito. Espírito Santo, meu amigo, Consolador verdadeiro, entra em cada vida aí e que a tua bênção, ela venha entrar em cada vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E agora que você recebeu esta oração poderosa e de fé, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muitas bênçãos, de muitas vitórias. E tenha certeza que amanhã, nesse mesmo horário e emissora, nós estaremos com você juntinhos para adorar a Deus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.